Olha como é que é a coisa, né? Pô, essa fala do secretário de Estado americano Marco Rubio dizendo que já está na boca do túnel as sanções para o imperador Egg, isso já começou a mexer no cenário todo, não só político, mas também com um braço dentro do quarto poder, que é a grande mídia. A grande mídia que já vem demonstrando que a coisa está virando, porque eles já começam a desembarcar um pouco do Titanic, ou pelo menos a tentar se distanciar do veneno que representa a figura do Tragolaço. E a sua consorte, a desbundada, a esbanja, uma pessoa mais odiada que o Cris. Todos odeiam o Cris, mas muito mais a Canjica, a primeira marmita. Ninguém aguenta ela dentro do desgoverno, fora do desgoverno, na esquerda, na direita, em cima e embaixo. Essa é a pessoa mais rejeitada do Brasil no momento, na minha opinião. Mas a grande mídia começa a se dar conta. Então tu vê o Estadão, tu vê a Folha, o UOL, tu vê esse pessoal todo dando matérias, dedicando espaço para criticar ações desse cara, da mulher dele então nem se fala, mas também ampliando isso para ações da corte faraônica, né? Sobre perseguições políticas, enfim, sobre dosimetria de penas para as pessoas desse falso evento do dia 8, que não foi golpe nenhum, não que não tenha havido golpe no Brasil, houve bem sucedido, né? O que colocou o casal Esbanja onde está. Mas aqui todo mundo já sabe que não existe todo esse processo todo, esses julgamentos, né? Agora que teve a defesa do Jeffrey Chikini, esse advogado fez uma brilhante defesa, o seu cliente comprovando que ele não estava em lugar nenhum de onde o pessoal dizia que ele estava, da mesma forma que o outro rapaz que disseram que foi para os Estados Unidos, não foi. Então uma confusão tremenda, e o pessoal da Glóbulis, por exemplo, que representa a grande mídia, que é o expoente da grande mídia, começa a se dar conta, pô, tá demais, eles não podem fazer externa mais, não tem jeito, esse pessoal está sendo tão rejeitado também, né? Atores estão sendo rejeitados, apresentadores, âncoras da Glóbulis e seus braços, Globo News e tudo, tá ficando terrível para eles o ambiente. Não adianta tu estar ganhando dinheiro, e um dinheiro que vai terminar, porque os caras se meteram em tanto rolo, e INSS alcançando o calcanhar aí do pessoal do desgoverno, que quer impedir a CPMI, assim como que impediram, né, as urnas auditáveis. Quer dizer, fica muito na cara quando os caras não querem uma coisa que só é para o bem, que não faz mal para ninguém, a não ser para aqueles que têm mal feitos, né? Então fica muito claro tudo. Aí eles tentam, alguns jornalista, não dá mais para chamar esse pessoal de jornalista, que pertence à grande mídia, não é, porque o jornalismo trabalha com verdade, com fatos, com realidade, com o máximo de imparcialidade possível, ouvindo um lado, ouvindo o outro, dando espaço igual para todos, né, cercando o fato e tentando mostrar todos os ângulos dele. E a gente vê que a grande mídia virou, enfim, um porta-voz da Corte Suprema ou do Tragolaço, que eles estão ali totalmente de cócoras subservientes, recebendo poupudas verbas de publicidade para tal. Mas mesmo assim, mesmo quando tem muito dinheiro, tu consegue ter um pouco de visão, tu vê ele na frente, isso aí não vai ficar bem. Então tem gente, quem pode, está tentando desembarcar. Tem gente que não pode mais. Quem pode está tentando desembarcar. Teve essa manifestação, então, do secretário de Estado americano Marco Rubio sobre as sanções ao Egg, e Guga Chakra, na Globo News, ele faz uma defesa dos perseguidos políticos, do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, chega a comentar sobre o Alan.
O deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Enfim, é um cara que está tentando saltar fora disso. O cara mora nos Estados Unidos há muito tempo, sabe a importância da primeira emenda, a liberdade de expressão, sabe disso. Ele sabe, ele conhece. Então ele sabe que as pessoas têm o direito de se manifestar e qualquer coisa que elas se manifestem que fira alguém, esse alguém pode entrar com calúnia, injúria. Tem já ferramentas no Código Penal, na Constituição, que permite que se resguarde a honra das pessoas que foram atingidas, ou enfim. Não é preciso tu calar a boca das pessoas, mas tem dentro, no mesmo lugar de trabalho, na Globo News, gente que não tem mais volta, que foi fundo demais, que lacrou demais, que se expôs demais, que foi omissa demais, que deturpou demais, que ficou muito de cócoras, muito de quatro, e que passou muita vergonha já, que não tem mais volta. Se isso que está acontecendo passar, se voltar o império das leis, né, para a mandar aqui, se as coisas retornarem, ou se o bom senso retornar, tem umas pessoas que não vão mais ter colocação profissional. Não adianta, não vão ser totalmente tóxicas. E se guardaram dinheiro, por mais que tenha sido, pode ter certeza, vão ter que gastar com advogados, porque incorreram em muitos crimes de omissão, de coparticipação, de esconder a verdade, de ver o mal feito e não fazer nada, tendo à sua frente um microfone, podendo bradar, fez questão de ficar ao lado de quem estava cometendo atropelos e crimes. Então, tem pessoal que não adianta, que não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, eles precisam manter o que está aí. É o caso da Canhotede, como é mais conhecida, e também é conhecida como a véia do disjuntor, que essa mulher falou hoje. Bem, primeiro, desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você, que é meu amigo, querido amigo. Legítimo. E eu vou até pedir licença para dizer o seguinte, é muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, não pode, comigo não pode não. Aqui no Brasil, não é tão simples, por quê? Porque uma coisa é você ter opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega, tá aqui, o Trigueiro é muito crítico em algumas coisas, ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema
sistema eleitoral brasileiro, quando você começa até falar de familiares dos ministros do Supremo, né, instigando ali a reações que sabe-se lá até onde pode chegar, isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não tô nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É tão absurdo, é tão vergonhoso, é tão vexaminoso, principalmente para alguém que se diz jornalista. É assim, tem que ser emoldurado e colocado nas faculdades de jornalismo para dizer: isso aqui é tudo que vocês não devem fazer. Tudo errado, tudo parcial, capacho, subjugada, entregue, vendido. Isso aqui é o exemplo que vocês jamais devem seguir.